Sabendo quão incrível era o selo do trovão, deve ter levado anos para criar uma dessas maldições. Para itens de tamanho valor, nem mesmo Lin Jin os usaria se a situação não exigisse. Em outras palavras, Shan'er deve ter assustado seu inimigo e feito com que ele usasse o selo do trovão. Se o selo do trovão fosse acionado, o alvo pereceria completamente. Caso contrário, o inimigo certamente retornaria para recuperar o selo do trovão alguns dias depois. Essa era a estimativa de Lin Jin, e ele não tinha evidências para confirmá-la. No entanto, ele precisava tomar uma decisão agora sobre como combater o raio divino. Se qualquer outra pessoa estivesse em sua posição, mesmo que fossem avaliadores de bestas de nível 4 ou 5 de países premium, jamais saberiam qual seria seu próximo passo. Além de fugir, parecia não haver nada que se pudesse fazer para ajudar Shan'er. Não importa quão forte uma pessoa seja, ela não poderia lutar contra a vontade da natureza. Na era em que os imortais ancestrais ainda vagavam pelo mundo, talvez alguns deles soubessem como lidar com a situação. No entanto, agora que o caminho da imortalidade foi destruído, quem seria corajoso o suficiente para desafiar o poder do relâmpago divino? Lin Jin não era o mesmo. Confiando apenas em seu conhecimento, habilidade e capacidades, ele era digno de ser o avaliador supremo do dragão de Jade. Mesmo sem o museu, ele estava no mínimo no mesmo nível dos avaliadores de bestas de nível 4. No entanto, isso ainda era insuficiente para enfrentar os raios. O que fez a balança pender a seu favor foi o Museu de Bestas Mortais. O melhor sobre este museu era o fato de que sempre que Lin Jin se deparava com uma situação devastadora, ele lhe fornecia uma série de soluções eficazes. Por exemplo, naquele momento, Lin Jin tinha duas opções sobre como lidar com o raio divino. A primeira era dissolvê-lo, e a segunda era tomar emprestada sua força. Dissolvê-lo era um conceito simples e direto. Ele usaria técnicas para parar o raio, reduzindo seu impacto para que Shan'er não morresse com o impacto. O outro método foi muito mais brilhante. Era uma técnica que colocava o poder do raio contra si mesmo. Ao tomar emprestado o poder do raio divino, Lin Jin conseguiu, de fato, reforçar o nível de cultivo e a força de Shan'er. Ele tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele tomaria emprestada a força do relâmpago. Em termos de risco, ambos os métodos tinham praticamente as mesmas chances de falha. No entanto, um não trazia benefícios, enquanto o outro poderia ajudar Shan'er a alcançar um renascimento físico, caso desse certo. Em tal situação, o que havia para haver conflito? Acariciando a cabeça da raposa, Lin Jin disse: Shan'er, um selo do trovão foi implantado em você e é tarde demais para desfazê-lo agora. No entanto, minha solução é tomar emprestados os poderes do relâmpago divino para ajudá-la a alcançar um renascimento físico. Pode até ajudá-la a condensar um corpo de Dharma, mas será doloroso, então você terá que suportar por um tempo. Os olhos da raposa brilharam e ela assentiu. E assim, Lin Jin começou a fazer seus preparativos. Xiao Wu, Dourado, vocês dois têm constituição forte, então tentem usar um pouco do poder do raio divino para Shan'er mais tarde. Tentarei dispersar o raio com feitiços, instruiu Lin Jin. Afinal, Lin Jin também não sabia o quão poderoso o raio divino seria. Para garantir, era melhor dividir a carga enquanto Lin Jin tentava ao máximo reduzir sua força bruta. Mesmo com a solução do museu, era inevitável que houvesse riscos imprevistos ao implementá-la. Como a vida de Shan'er estava em jogo, Lin Jin precisava garantir que a margem de erro fosse a mais estreita possível. Como Xiao Wu estava espiritualmente conectado a Lin Jin, ele definitivamente sabia o que Lin Jin pretendia fazer. Enquanto isso, Dourado parecia confuso, mas Lin Jin não estava nem um pouco ansioso. Quando chegasse a hora, ele simplesmente faria Dourado voltar ao seu tamanho original e enfrentaria o raio de frente. Era possível perceber que Lin Jin não estava nem um pouco preocupado com Dourado. Das muitas criaturas raras ao seu redor, mesmo incluindo Shan'er e Xiao Wu, nenhuma se comparava a Dourado em termos de talento inato. Uma vez que sua linhagem do Corvo Dourado fosse ativada, até mesmo um verdadeiro dragão teria que se ajoelhar diante do poderoso pássaro. Levantando a mão, Lin Jin injetou uma agulha na cabeça de Shan'er, Xiao Wu e Dourado. Ele até colocou uma na própria cabeça, por precaução. Nesse momento, houve um relâmpago lá fora. A caverna se iluminou instantaneamente, deixando-a tão brilhante quanto o dia. Rapidamente, Lin Jin invocou um feitiço. Xiao Wu se transformou num lobo enorme enquanto Dourado ainda estava confuso. Mas Lin Jin não tinha tempo para persuadi-lo agora. De qualquer forma, ele tinha muita fé no potencial de Dourado. Mesmo que o raio divino o atingisse diretamente, ele deveria ficar bem. Mais rápido que palavras, no instante em que Lin Jin atraiu o raio, ele se dividiu em 4 partes, atingindo Lin Jin, Shan'er, Xiao Wu e Dourado. Não era exagero dizer que era a primeira vez que Lin Jin sofria esse nível de dor. Além da dor lancinante, ele sentiu uma força invisível dilacerando e uma sensação de queimação que veio logo em seguida, ameaçando sua preciosa vida. Felizmente, a constituição de Lin Jin era forte o suficiente para suportar o golpe. No instante em que o raio caiu, ele conseguiu abrir a porta do salão de visitas a tempo, então, mesmo que a experiência fosse dolorosa, seria preciso mais do que isso para matá-lo. Claro, ele sabia que o corpo principal do raio foi em direção a Shan'er. Graças à proteção oferecida pela escama do reservatório de água, Shan'er não deveria morrer, especialmente considerando que o raio já estava dividido entre eles. Resistindo ao raio divino, Lin Jin invocou outro feitiço com os dentes cerrados, usando a agulha que deixará dentro do corpo de Shan'er para regular suas veias. O que ele usou foi uma arte secreta obtida no museu. Ao lado deles, Xiao Wu usou seu corpo Dharma e seu tamanho enorme para absorver sua parte do raio. Parecia que ele conseguiria superá-lo. Dourado, por outro lado, se assustou com o raio.
O galo nunca havia encontrado algo parecido antes, então sua primeira reação foi bater as asas e correr. Embora tenha conseguido voar para fora da fenda aberta, foi uma pena que Lin Jin tivesse espetado uma agulha em sua cabeça. Logo após sua ousada fuga, ele foi jogado de volta para a caverna por outro raio. Partes das penas de Dourado foram queimadas em seu corpo. Após o raio, ele ficou com partes calvas aqui e ali. No instante em que ele se levantou, veio outro golpe. Por fim, Dourado foi encurralado. A intensa vontade de viver e a fúria simplesmente o fizeram explodir, e Dourado cresceu várias vezes, com chamas queimando por todo o corpo. Ao contrário de Xiao Wu, que era passivo e tolerante, quando Dourado ficava com raiva, ele não tinha medo algum. Apoiando-se no relâmpago, o gigantesco Dourado bateu as asas e avançou em direção às nuvens estrondosas. Ele cacarejou incessantemente enquanto voava para cima, como se estivesse tentando enfrentar as nuvens sozinho. Dourado agora se assemelhava um pouco a um corvo dourado, com suas penas flamejantes e uma voz estridente que até mesmo sobrepujou o trovão por um instante. Era tão alto que o chão tremeu. A centenas de metros de distância, Shen Huiyuan, escondido sob a estrutura em ruínas, observava boquiaberto. Estava chocado demais para dizer uma única palavra. Dentro da caverna subterrânea, a rachadura no teto de pedra estava ainda maior graças aos raios e à investida de Dourado. No entanto, graças à incrustação do reservatório de água, a área ao redor de Lin Jin e seus companheiros estava completamente seca. A água corrente no chão simplesmente fluía ao redor deles. A resistência de Lin Jin a raios era a mais fraca. Como ele não era uma besta, suportar tudo isso já era bastante difícil para ele. Mesmo assim, ele precisava se libertar para invocar feitiços e controlar a agulha dentro do corpo de Shan'er. A arte secreta oferecida pelo museu era tão profunda e misteriosa que nem mesmo Lin Jin entendia a maior parte de seu funcionamento. Por exemplo, ele deveria usar a técnica de busca de pulso para atrair o raio divino, perfurando pontos de acupuntura de acordo com uma sequência específica. Feito isso, ele introduziria o raio divino aos poucos no corpo de Shan'er.